Amém, glória a Deus, glória a Deus. Quando você pensa em um ambiente gostoso, um ambiente onde você tem intimidade com as pessoas, o que vem à sua mente? Pensando na família espiritual, vamos pensar no ambiente de mesa. O que um ambiente de mesa representa? Um ambiente onde você está ali com uma pessoa que você tem intimidade, você está sentado em uma mesa com uma pessoa, então ali muitas conversas acontecem. Conversas essas que vai nos levando a intimidades de abrirmos o nosso coração e a pessoa que está do outro lado também ela se abre. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, família espiritual discipular. Todos que estão aqui estão convidados a estarem sentados nesta mesa. Todos que estão aqui estão convidados a partilhar com o outro algo especial. E o texto da palavra vai nos levar a esta reflexão. Então, vai mentalizando aí. Quando nós ouvimos alguma coisa e nós vamos no turvelinho das nossas ideias, refletindo, mentalizando, isso fica mais significativo. Então imagina aí, eu quero que você imagine, isso aqui não é psicanálise não, tá? Imagina aí você agora, sentado à mesa com pessoas íntimas. Tenta imaginar aí, pessoas íntimas, você sentado à mesa, comendo algo que você gosta. Eu até pensei em colocar uma mesa aqui, com alguma coisa, mas aí não dava para todo mundo. Mas tenta imaginar, você à mesa, comendo, conversando com pessoas íntimas. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, lá na mesa, na nossa casa tinha uma mesa grande, aí a família sentava, como era bom, que conversas gostosas, conversas nostálgicas, né? Até hoje tenho saudade. O convite para nós hoje é que estejamos à mesa do Pai, nessa visão espiritual, nessa visão discipular. O texto que nós vamos ler agora está em João capítulo 15. João capítulo 15. E esse é um dos capítulos que está dentro dos capítulos que nós chamamos os discursos de Jesus, discursos do grande mestre, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Se você for olhar no capítulo 14, ele vai fortalecer, ele vai prometer o Espírito Santo aos seus discípulos. No capítulo 15, que nós vamos estudar hoje, vai falar sobre a dinâmica de pertencer, de permanecer em Cristo. No capítulo 16, ele vai nos levar, vai falar sobre a obra do Espírito Santo. E no capítulo 17, aquela oração sacerdotal. Oração sacerdotal. Imagina que as últimas palavras de alguém para alguém que ama. Que peso, né? Que peso. As últimas palavras de Jesus para aqueles discípulos. Ali ele traria uma certa responsabilidade, um certo peso sobre essa palavra. E nós vamos ler do capítulo 15, o verso 9 ao 17. Porque, queridos, quando eu penso nessa dinâmica de família espiritual, todos nós somos chamados por Deus a relacionamentos profundos, a relacionamentos significativos. Todos nós somos chamados por Deus a pertencermos a uma família. O irmão Hudson, que está ali com a sua esposa, conversando com o Hudson, na última reunião do discipulado, ele lá falando para a gente, que ele encontrou uma família, e que ele está feliz com essa família, família do Garavelo. E que ele está se sentindo bem nesta família, como é importante
você sentir pertencente a uma família. Então todos nós somos chamados a pertencermos a uma família, porque faz parte da nossa natureza em Cristo. O nosso Deus é um Deus relacional. Prova isso, pastor. Ele mandou o seu Filho para se relacionar com sua criação. Nos atributos de Deus comunicáveis, Ele nos deu esse sentimento relacional, da gente se relacionar com pessoas, com gente. Ninguém consegue viver sozinho, ilhado em si mesmo. Nós precisamos de pessoas, e se alguém acha que não precisa de pessoa, essa pessoa está doente. A sua saúde mental não está boa, precisa fazer tratamento, talvez até psiquiátrico. Todos nós somos e fomos chamados para pertencermos a uma família. Até um animal não anda sozinho. Qualquer ser vivo, biologicamente falando, precisa. Eu estava estudando agora biologia, aliás, botânica. Até as árvores, até as pequeninas plantas precisam de plantas em volta delas. E por que nós, seres humanos, a gente quer viver sozinho, longe da família cristã? Achando que a maturidade da vida cristã acontece dentro de casa. Não acontece, acontece no seio da igreja, no meio eclesial. Então isso é muito importante, minha gente. Deus é relacional. Cristo se relacionou com o homem. Por isso que nós estamos falando tanto sobre isso. Ser uma igreja relacional, por quê? Porque faz parte do que nós somos, do nosso DNA. Deus nos formou dessa forma. Por isso que nós estamos falando de família. Família discipular, família espiritual. Sempre falando sobre relacionamentos. Porque somos, por natureza, chamados ao discipulado e a sermos uma família espiritual. O convite nesta noite é que você possa refletir, que você possa pensar sobre a sua vida. Esses valores relacionais interpessoais, se tem sido concretizado, realizado, desenvolvido, desenfreado em relacionamentos mais profundos. Isso é muito sério, é muito especial. E João aqui, a partir do verso 9, inspirado por Deus, ele vai escrever as palavras de Jesus. E diz assim o texto, a palavra, acompanhe comigo, a minha versão é a NVI. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tendo obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Queridos, a primeira característica de uma família discipular, de alguém que vive relacionamento em uma comunidade espiritual, à luz da palavra, é permanecer em Cristo. Esta é a primeira característica de uma família discipular. Ela precisa permanecer em Cristo. Começa com essa permanência no Cristo da palavra. O discipulado, a família discipular começa com a permanência em Cristo. Por quê? Porque é o que o texto está dizendo aí, ó. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Então, primeiro eu preciso permanecer em quem Cristo é, para depois eu amar o meu irmão. Então, talvez você não tenha direcionamento, considerações para com o outro, talvez porque você não está amando de fato a Deus. O texto diz isso. Então, o discipulado começa com permanência, que é relacional, não é um ritual, não é uma maneira de fazer estratégias dinâmicas, mas é permanecer em Cristo e no seu amor.
E o discipulado começa nisso então. E aí nós vamos entender o que é o amor. E vamos praticar o amor, porque já permanecemos em Deus, que é amor. Estão entendendo? Ou o pastor está falando grego? Estão entendendo? Não tem como eu amar se eu não permaneço em Cristo. O meu amor será um amor mecânico, um amor vantajoso, um amor pragmático, um amor hedonista, um amor onde eu quero me beneficiar do outro, somente pensando no meu ego. Eu projeto no outro o que eu quero que ele faça. Quando ele não puder fazer mais, eu chuto ele e procuro alguém para me beneficiar-se. Mas não é o amor de Jesus. Se eu permaneço nesse amor de Cristo, eu vou amar o outro até as últimas consequências. Estão entendendo, minha gente? Nós precisamos conhecer a Cristo para obedecer a Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro eu preciso permanecer em Cristo para amar o meu irmão. Sim ou não? Então quero ouvir vocês. Primeiro eu preciso para... Nós precisamos conhecer a Cristo para obedecer a Cristo. E é o que Ele está nos falando aqui: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Queridos, muitas vezes nós não permanecemos nesse amor, porque nós não conhecemos Cristo. Talvez conhecemos Cristo a partir do outro. Talvez conhecemos Cristo a partir de uma mera leitura, de uma EBD, de uma classe pastoral, ou de algum livro lido. Mas eu não conheço a Deus de uma forma integral. Então, por isso que muitas vezes a gente não ouve Deus, questiona Deus, desobedece a Deus, questionamos a direção que Deus tem para nós, os mandamentos do Senhor. Então, para sermos uma família discipular, para vivermos um relacionamento discipulador, para caminharmos como uma família espiritual discipular, primeira coisa, eu preciso permanecer em Cristo, em quem Ele é. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós estivermos à mesa com os nossos amigos e irmãos, nós vamos transbordar então esse amor. Nos nossos poros, a nossa vida como um todo vai transbordar amor, porque eu permaneço em Cristo. Eu permaneço na palavra dEle. Eu leio a palavra dEle, eu pratico a palavra dEle. Por isso que a igreja tem que ser formacional. Por isso que é importante a EBD, os cultos de quarta-feira, estarmos na igreja para nos deleitarmos naquilo que Ele está a nos falar. Mas muitas vezes nós sofremos na nossa vida discipular, nós nos frustramos porque nós não conhecemos o Senhor, não permanecemos no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e você se frustra porque você não está no Senhor. Então essa é a primeira perspectiva de uma família espiritual, familiar, de uma família discipular, de uma família que de fato vive Cristo. Ela permanece em quem Cristo é. E o texto continua, o verso 11: tendo dito isto, ou tendo dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha aí, tendo-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Esta é uma outra característica da família discipular, é viver uma vida de satisfação, de contentamento, mas em Cristo. Em Cristo. Esta palavra completa aqui traz essa perspectiva de transbordar, cheio, transbordar de satisfação, de contentamento.
Então, antes de eu caminhar nesta demanda, nesta dinâmica, eu preciso então permanecer em Cristo para viver uma vida de satisfação, de contentamento, de alegria. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Eu sou uma pessoa alegre, contente, pleno. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo uma vida permanecido em Cristo. Isso faz toda a diferença. Porque senão, na hora que eu for dar um passo ao discipulado, eu vou querer me satisfazer no irmão, e não em Cristo. E aí, queridos, eu vou arrumar um problema. Ninguém pode satisfazer o ser humano. Aliás, ninguém pode satisfazer a pessoa, somente Cristo. Mas muitas vezes nós queremos que as pessoas nos satisfaçam. Aí dá tudo errado. Como Cristo, ninguém pode satisfazer. Então, uma pessoa que permanece em Cristo, ela vive em contentamento, ela vive em satisfação. Por isso que permanecer em Cristo, ser família discipular, vai me levar a permanecer nele, se alegrar nele, estar com ele, nesta alegria completa, que vai gerar plenitude, vai gerar satisfação. Jonathan Edwards vai dizer: a alegria do cristão está na presença de Deus, não na ausência de dor. A alegria do cristão é em permanecer em Deus, na sua palavra, naquilo que Ele tem nos seus mandamentos. Então ele vai viver uma vida de contrição, de alegria. Essa alegria só acontece se você permanecer nele. Se você estiver nele, então você vai viver uma vida de completude, uma vida plena, uma vida satisfeita. Agora, se eu não me satisfazer, se eu não permanecer em Cristo e me contentar nele, eu vou tentar me satisfazer no outro, aí vai frustrar, porque o outro vai sempre nos frustrar. O outro sempre vai gerar um desconforto, uma intempérie, sempre vai gerar. Por isso que tem muita gente deixando igreja, por isso que tem muita gente magoada com o pastor, magoada com liderança, com igreja, etc. Porque a satisfação está no outro, e não em Deus. A perspectiva está a partir do outro, e não em Deus. Aí essa pessoa se frustra. O contentamento dela, a alegria dela está a partir do outro, e não em Deus. Aí vai se frustrar. Então, uma família espiritual discipular, uma família cristã que tem essa visão discipuladora, ela permanece em Deus. Então ela vai ter alegria e amor para estar com o outro, mas não no que o outro pode dar, porque Cristo já lhe deu tudo. Você vai estar ali, levando-a a conhecer mais a Deus através da sua vida. Isso é vida discipuladora. Mas o texto continua também, verso 12 e 13. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Uma outra característica aqui é que ser uma família espiritual, viver nesse relacionamento discipular, meus irmãos, uma outra característica, ser família espiritual discipular, é viver o amor sacrificial. É o que o texto está dizendo aqui. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele de dar sua vida pelos seus amigos. Essa aqui é outra característica. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas veja, gente, veja esse processo aqui. Como que começa esse processo? Quando eu já permaneci em Cristo. Então, se eu já permaneci em Cristo,
eu estarei satisfeito com Cristo, vivendo uma vida de contentamento. Então eu posso dar a minha vida pelos meus amigos, eu posso me doar, eu posso doar o meu tempo, eu posso doar os meus recursos, eu posso doar a minha vida, porque eu permaneço em Cristo, eu sou uma pessoa feliz. Então aí, de fato, o que eu for fazer terá significado. Então eu posso me doar, porque eu estou em Cristo. Por que muitas vezes a pessoa não discipula alguém? Como eu falei, é porque nós estamos frustrados com pessoas, com gente, porque no fundo do fundo, eu quero satisfazer o meu ego, no fundo do fundo eu quero satisfazer o meu coração, no fundo eu não quero satisfazer Cristo, no fundo, eu preciso de alguém para alimentar aquilo que eu acredito. E aí é só frustração, minha gente, só frustração. A gente olha alguns ambientes, a gente percebe alguns ambientes, alguns relacionamentos discipuladores, doentios, de controle, doentios de domínio, relacionamentos espirituais, onde eu quero impor ao outro a minha vontade. Isso é doentio. E o outro tendo que fazer o que eu quero que a pessoa faça. Isso não é relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador é levarmos a pessoa a parecer com Cristo e não impor sobre ela uma carga. Então, se eu permaneço em Cristo, eu sou feliz e essa satisfação está em Cristo. Então eu vou amar o outro, vou acompanhar o outro, vou caminhar com o outro. E à medida que eu estou em Cristo, eu vou me doando cada dia mais, me entregando a cada dia mais. E aí nós vamos vendo como aconteceu a semana retrasada. Família da Limênia, família da Sandra, abrindo as suas casas para começar pequenos grupos. Pessoas se levantando nessa vibe de começar pequenos grupos, de cuidar de gente, de estar com pessoas que estão permanecendo em Cristo, pessoas que estão satisfeitas em Cristo. Então, o que elas forem fazer, externamente falando, vai ter todo o significado. Por quê? Porque elas estão em Cristo. Não vai ser um mero ritual, pelo contrário, vai ser doação de vida, de testemunho. E ao passo que eu permaneço em Cristo, a cada dia a minha vida vai sendo parecida com Cristo, e o outro vai vendo isso e vai querendo fazer o mesmo. Então isso é muito sério, gente. Por isso que discipulado não é sobre fazer com que as pessoas nos imitem, mas que elas se tornem mais parecidas com Cristo. Isso é discipulado. Mas eu preciso estar com uma vida exemplar, uma vida em Cristo, alegre. Então isso vai fazer toda a diferença. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele escreveu um livro intitulado Discipulado, e ele vai dizer: quando Cristo chama um homem, Ele o chama para morrer. Quando Cristo chama uma pessoa, Ele chama essa pessoa para morrer, para viver uma vida plena em Cristo. Por isso que discipulado, sermos uma família espiritual, discipular, diz respeito a esse amor que é o quê? Sacrificial. A esse amor que é sobre dar a sua vida pelos seus amigos. Diz respeito a quê, gente? Entrega, renúncia. Não é estar dentro de um culto só domingo, mas é lá fora, é na semana, é ligar para uma pessoa, é estar com uma pessoa, é tomar café com uma pessoa de forma intencional, é falar da vida em Cristo a partir da minha vivência com Ele, e não ficar só aqui cantando, levantando a mão, aleluia, mas a vida lá fora não faz diferença, não tem significado. Permanecer em Cristo
se satisfazer nele vai fazer toda a diferença para que eu possa me doar, me entregar. Nós precisamos viver essa vida espiritual, discipular, permanecer nessa caminhada, doando-nos para as pessoas que precisam, sendo o cuidado de Deus na vida das pessoas. Eu e você, nós precisamos ser o cuidado de Deus na vida das pessoas. E o texto continua, verso 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Viver esse relacionamento discipulador aqui é viver o reino de Deus, e esse reino de Deus é feito de amigos. Feito de amigos. Ninguém tem maior amor, está aí, do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Quem são seus amigos espirituais? Quem são seus amigos de caminhada de fé? Quem são? Quem que você pode confessar pecados? Quem são? Porque obedecer a Cristo e ter amigos também, partilhando essa mesma caminhada, isso é louvável, gente. Isso é muito importante. Eu, como pastor, semanalmente eu sento com amigos, pastores, converso com pastores semanalmente de outro estado, porque eu preciso me confessar, eu preciso chorar. Tem minha esposa todo dia ali pela madrugada, a gente ora, pedindo ao Senhor que nos dê esse sentimento discipular, de amar as pessoas, um sentimento de sacrifício. Como isso é importante, como é importante. O texto aqui está nos ensinando para caminharmos nessa relação de amizade com o Senhor, e aí ele volta lá no verso 9, obediência, temos que obedecer ao Senhor. Interessante que o texto diz assim, já não chamo vocês de servos, essa expressão aqui, é escravos. O reino de Deus não é um reino de escravos, mas de amigos. A família discipular também é um lugar de amizades, onde ninguém é dono de ninguém, ninguém obriga ninguém a nada. Nós estamos caminhando juntos no entendimento e discernimento de obedecer ao Senhor. Estamos na mesma jornada, na mesma caminhada, e nessa caminhada discipular, nós somos amigos. Nessa caminhada discipular, nós caminhamos nessa dimensão de estarmos à mesa, de partilharmos o pão, refeições juntos, sempre juntos. Em todo o contexto das Sagradas Escrituras, as pessoas estavam juntas. E quando alguém se isolava, Deus mandava alguém lá em busca. Fomos feitos para estarmos juntos, para caminharmos juntos, para abrirmos o coração juntos, para chorarmos juntos, para festejarmos os 38 anos juntos, mas também para chorarmos juntos. Isso é ser família espiritual discipular. Por isso a importância de estarmos juntos. O texto continua, verso 16. Aqui agora, na passagem final desse texto, ele vai dizer, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda o que pedir em meu nome. Esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Olha que texto magnífico, gente. O fruto da evidência de um relacionamento discipulador. O fruto é nós estarmos juntos.
é nós caminharmos juntos. E lá em 1 João o texto vai dizer: nós só podemos estarmos juntos, nós só podemos amar um ao outro, nós só podemos pertencer um ao outro, porque primeiro Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar. Por isso que nós temos que permanecer nele. Por isso que nós temos que satisfazer nele. Por isso que nós temos que viver uma vida de sacrifício, no sentido de se doar para o outro. Então, vamos ter frutos, e a evidência do fruto vai permanecer. É o que a Bíblia fala, é uma outra característica. Uma família espiritual, discipular, ela vai gerar frutos. E esses frutos vão permanecer. Mas o que é fruto que permanece, minha gente? Não é a casa nova, não é o carro novo, não é você levar alguém a ser promovido em uma empresa. Isso é bom, mas não é isso. Não é isso. Isso é bom. O fruto que permanece é o fruto do Espírito Santo. É a alegria. É caminhar com alguém. Obrigado. É caminhar com alguém. É estar com alguém. É fazer com que esta pessoa, que outrora, que antes estava vivendo uma vida de ódio, uma vida tenebrosa, uma vida de amargura, então entra você, como servo de Deus que permanece em Cristo, que se satisfaz nele, e que se sacrifica em se doar para o outro. Você chega, e essa pessoa que vivia em amargura, agora, ela vai se parecer mais com Cristo, ela vai mudar a sua vida, porque você foi uma ponte na vida dela. Isso é fruto que permanece, isso é fruto que vale a vida toda. Não é carro novo, não é conquistar coisas aqui agora, mas frutos que permanecem, é que esta pessoa se torne mais parecida com Cristo. É esse o fruto que nós precisamos viver. Esse é o resultado de uma vida discipular. Esse é o resultado de sermos família, de pertencermos à família espiritual, pertencemos a essa família, de termos espaços para a mesa para todos, gente. Todos têm espaço na mesa de Deus. E eu, você, nós somos essas pessoas que possibilitam esses espaços. Por quê? Porque eu permaneço em Cristo. Porque a minha alegria está com Cristo. Então eu vou olhar para o outro e vou me doar. Por isso que caminhar numa via discipular é permanecer em Cristo, é ser satisfeito com Cristo, e nessa disposição de se doar, eu vou gerar frutos que vai permanecer. Por isso a importância de cada um cuidar de outro. Por isso a importância de viver vida na vida. Por isso a importância de refletirmos esse tema, muito mais do que refletir, viver. Não estamos falando nada novo, não estamos reinventando a roda. É só voltando para as Escrituras. Em outras palavras, o que Cristo está nos dizendo: as pessoas, para me conhecer, o meu amor tem que estar em vocês. As pessoas saberão se vocês são meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. E aí no final, amem-se uns aos outros. O que é isso, gente? É isolamento? Não, é estar junto. Ser e pertencer a uma família espiritual é estar nessa disposição. Permanecer em Cristo, estar satisfeito em Cristo e começar a viver essa dinâmica de olhar para o outro e cuidar do outro, fazer parte da família. Eu estava falando hoje aqui para os novos irmãos que estão chegando para cá, da importância dos pequenos grupos, e alguns já querem participar. Nós vamos começar 2 pequenos grupos agora em junho, e queremos mais, mas com intencionalidade.
abraçar quem precisa ser abraçado, acolher quem precisa ser acolhido, amar quem precisa ser amado. E só quem faz isso é porque permanece em Cristo, se satisfaz em Cristo. Tira um tempo para cuidar do outro. E aí fica esse desafio para nós. Eu fiz aqui uma pergunta numa quarta-feira e vou fazer novamente. Na sua agenda semanal, tem nome de pessoas, de gente? Pare para pensar. Não, pastor, eu tenho que fazer isso com meu filho. Não, pastor, eu tenho que fazer isso com meu marido. Não, pastor, eu tenho isso, tenho aquilo. Deus nos dá muitas horas por dia, semana, mês. A questão é como nós administramos. Você pode tirar 1 hora por semana para ajudar alguém, para cuidar de alguém, para se doar para alguém. Pode sim. A questão é onde está o seu coração. Então a família discipular espiritual, ela entende que ela está aqui com um propósito: ajudar aqueles que precisam ser ajudados, levar as pessoas a se parecerem com Cristo. É ser e fazer. Só quem faz na integralidade é quem é discípulo de Jesus. Hoje, dia de ceia, eu pensando nessa palavra, nas últimas palavras de Jesus, Jesus falou ali, entrou no cerne da coisa, amar. E é o amor que vai fazer com que uma igreja, com que pessoas se pareçam com Cristo. A ceia que nós vamos agora participar, se você não estiver envolvido nessa intencionalidade de amor, vai ser um ritual. Você vai voltar para casa, amanhã segunda-feira, vai continuar a vida como se Deus não existisse. Ou você vai dizer para Jesus hoje: tudo é teu, minha vida é tua. O que eu faço aqui agora não é um mero ritual, mas eu estou vivendo isso. Eu faço parte da mesa do Senhor, eu sou discípulo do Senhor, discípula do Senhor. Tudo é teu, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Você pode sair daqui e continuar a sua vida na mesma vida que você leva. Você pode, a partir dessa palavra, falar: eu preciso permanecer em Cristo. Eu estou permanecendo em mim mesmo, nos meus valores, mas eu quero permanecer em Cristo. Eu quero me satisfazer em Cristo, eu não vou me satisfazer no outro. E eu vou viver uma vida de sacrifício, no sentido de se doar para o outro. Porque Jesus me chamou para gerar frutos, e frutos que permanecem. Essa é a vida discipular, gente. Essa é a vida cristã, não tem para onde correr. Ou é ou não é. E aí participar da ceia vai fazer toda a diferença no sentido de reafirmar esse amor que foi nos dado para que nós possamos amar. Tudo vai fazer diferença. Eu te convido então a ouvir esta canção e com um ato de fé cantar a partir do seu coração que tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. A sua vida é de Deus, tudo que você tem é de Deus. Então você vai cantar essa música. Te convido a se colocar de pé. Se talvez você não está vivendo assim, mas está no processo, cante com fé. Cante com fé. Diga para Ele: eu não estou ainda, Pai, mas eu quero estar. Tudo é teu. Tudo é teu. Vamos cantar.